O nosso texto de hoje é o capítulo 2, do verso 1 ao verso número 25. Eu gostaria de começar falando sobre o primeiro sinal que está no capítulo 2, que é o momento em que Jesus transforma a água em vinho, e a relação desse primeiro sinal com o segundo sinal que está no capítulo 4, do versículo 43 ao 54, quando Jesus cura o filho do oficial. Nós já falamos sobre isso, de que João organiza sinal e discurso de maneira com que o discurso desenvolve temas que são abordados no sinal. O primeiro e o segundo sinal, eles têm uma organização em que se complementam. Um complementa o outro, desenvolvendo temas que são introduzidos pelo primeiro sinal e, consequentemente, concluídos ou abordados também pelo segundo sinal. Então, observe a relação entre o primeiro e o segundo sinal, algumas características que podem ser vistas tanto no primeiro quanto no segundo sinal. A primeira característica é que ambos acontecem em Caná da Galileia. João vai dizer isso no verso número 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando João fala sobre o segundo sinal, ele faz questão de destacar que foi também em Caná que o primeiro sinal foi realizado. Uma outra característica entre os dois sinais, os dois primeiros, é que ambos são numerados. Observe no verso 11 do capítulo 2, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso vai acontecer também, o mesmo padrão vai se repetir no segundo sinal. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Os dois milagres também possuem uma característica semelhante. No primeiro, Jesus detém a sua mãe, e no segundo, ele vai repreender o oficial. Observe o verso terceiro, como diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Observe que de forma educada e Jesus ele repreende a sua mãe. Daqui a pouco, na análise do texto, veremos um pouco mais sobre essa expressão dentro do seu próprio contexto. Mas algo parecido também se repete ou acontece no segundo sinal. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E então o oficial roga para que Jesus vá até a sua casa, pois o seu filho já estava quase para morrer. O verso de número 11 vai nos mostrar também algo que acontece, ou o efeito que acontece no primeiro sinal, semelhante também a do segundo. O verso número 11 diz o seguinte: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O mesmo vai acontecer, a mesma consequência, também no segundo sinal. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Observe o verso agora 52 e 53. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentirá melhor. Informaram: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Assim como os discípulos, lá na festa de casamento, ao visualizarem a manifestação da glória de Deus, tiveram essa autorrevelação da parte do Filho e creram, da mesma forma também esse oficial creu, assim como toda a sua casa.
Ou essas são características semelhantes que nós encontramos no primeiro e no segundo sinal. Nós precisamos, o que nós temos repetido é que depois do sinal, nós precisamos então entender de que forma os discursos que vêm depois do sinal estão relacionados com o sinal. Para que você entenda a sessão como um todo, ou de forma panorâmica, eu vou apresentar aqui quais são os eventos que aconteceram dentro ou entre o primeiro e o segundo sinal. Então, nós temos aqui o primeiro sinal acontecendo no capítulo 2, do verso 1 ao 11, e depois nós temos um segundo evento, Jesus purificando o templo. Jesus substitui o templo, do verso 18 ao 22. Muitos creem em Jesus. Eu estou usando os temas que são apresentados pela própria tradução que eu estou usando, ao meio da atualizada, para que você simplesmente consiga reconhecer quais são os eventos que estão acontecendo. Nicodemos visita a Jesus no capítulo 3º. João Batista continua testemunhando acerca de Jesus e do seu ministério. Nós temos também a mulher, Jesus e a mulher samaritana no capítulo 4. Então, esses são os temas que acontecem, ou os eventos que nós temos entre o primeiro e o segundo sinal. Analisando de forma panorâmica o assunto principal que é desenvolvido em cada capítulo, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão. No capítulo 2, a mensagem que aparece é o fato do Messias ter chegado, e isso nós vamos ver por meio da realização do sinal. O capítulo 3º, a questão central é como alguém entra no reino de Deus, e aí nós vamos ter essa resposta muito clara no texto bíblico, que é por meio da crença na pessoa do Messias. E então, no capítulo 4, agora não é mais como, mas quem. E a resposta que vai ser dada dentro do contexto ali de Samaria é qualquer um que depositar fé na pessoa do Messias. Então, esses são os temas gerais que são apresentados dentro de cada capítulo. Algo que o primeiro sinal vai trazer e que vai ser desenvolvido ao longo dos discursos é essa mudança que acontece de algo antigo para uma nova era, que é agora iniciada por meio da pessoa de Cristo. É aquela ideia onde Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 17, onde as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso vai ficar muito claro a partir do momento em que Jesus começar a usar alguns símbolos do Antigo Testamento, como veremos nessa sessão, apontando para a superioridade que vem por meio da sua vida, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Mas deixe-me enfatizar aqui alguns temas que são abordados dentro dessa sessão, que aponta para essa transição de algo antigo e para a mudança ou a introdução de algo superior. O primeiro tema que vai ser apresentado, então, é o antigo templo sendo substituído pelo novo templo, que vai ser apresentado por meio do Senhor ressuscitado. Observe como isso é introduzido no capítulo 2, do verso 19 ao 22. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, aqui há uma mudança do antigo templo para o novo templo, só que esse novo templo na pessoa de Cristo. Um outro assunto que é desenvolvido nessa sessão é uma exposição do novo nascimento por meio de uma nova criação. No capítulo 3º, verso 5,
Diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Observe como Jesus apresenta esse novo nascimento, o que vai acontecer agora por meio de uma nova criação que será fruto da ação do Espírito Santo e da regeneração na vida dos pecadores. Outro tema que aparece é um contraste entre a água do poço de Jacó e a água viva que é apresentada por meio de Cristo. O verso de número 10 do capítulo 4 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se não conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Verso número 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é uma mudança que fica muito clara, onde esse contraste dessa água do poço de Jacó é agora usada por Cristo para apontar para uma realidade superior, que seria uma água viva que viria por meio da sua pessoa. Outro tema também, dentro desse mesmo contexto de algo novo que está vindo por meio, algo novo e superior que está chegando por meio da pessoa de Cristo, é concernente à adoração. Adoração de Jerusalém, de Jerezinho, com adoração em espírito e em verdade. O verso de número 21 diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esses são os temas que são apresentados nessa sessão por meio desses vários eventos que irão acontecer. Nós trabalharemos basicamente o capítulo 2 hoje, mas é importante que você tenha essa noção panorâmica dentro da sessão para que você compreenda cada evento, cada acontecimento dentro da sua sessão, entendendo como cada evento se relaciona com o todo. Duas observações para a gente partir para a análise do texto de hoje. A primeira é que o sinal que João vai relatar, o primeiro sinal que ele vai relatar, da mudança da água para o vinho, precisa ser entendido com base naquilo que ele apresentou lá no capítulo 20, a sua declaração propósito, ou seja, por que que ele registrou esses sinais. E ele vai dizer lá claramente que o objetivo foi para que os ouvintes pudessem crer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, eles pudessem ter vida em seu nome. Então, isso é importante compreender como que o sinal gerou ou apresentou Jesus, revelou Jesus como o Cristo, como que esse primeiro sinal revelou Jesus como o Filho de Deus e como que esse primeiro sinal gerou vida a partir da fé que foi gerada no coração daqueles que presenciaram e creram. Uma segunda observação é acerca das alusões que João faz do Antigo Testamento. Diferentemente de outros evangelhos, como o Evangelho de Mateus, João vai fazer uso de poucas citações do Antigo Testamento. Então, a citação é basicamente aquele recurso que a gente traz a fala de um autor do Antigo Testamento e você consegue identificar claramente de onde ele está tirando, porque ele cita aquele texto bíblico. João faz uso também disso, mas ele usa um outro recurso que são as alusões, onde ele vai trazer
temas que foram abordados no Antigo Testamento, que eram conhecidos dos ouvintes do Novo Testamento, e ele vai trazer esses temas e aplicar à sua pessoa e ao seu ministério. Então, a gente precisa ficar atento, entendendo de que forma, e, por exemplo, quando ele fala sobre o templo, de que maneira isso está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, de que forma esse assunto, a habitação de Deus, morada de Deus no meio do seu povo, a adoração, era desenvolvida no Antigo Testamento. Então, isso vai ser importante para a nossa compreensão do texto bíblico. Vamos, então, para o nosso texto, começando no versículo de número 1, o texto diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. O fato de Jesus, sua mãe e os discípulos terem sido convidados para o mesmo casamento sugere que o casamento foi de um parente ou um amigo da família. Não há evidências aqui, como alguns tentam apresentar isso como uma teoria válida, de que a mãe de Jesus havia sido convidada ou era responsável pela organização do casamento. Nós vamos ver no verso seguinte, no verso 3, que ela traz a notícia de que o vinho havia acabado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Não fica claro no texto de que a mãe de Jesus estava tendo alguma responsabilidade dentro da organização da festa. Ela, com certeza, o texto mostra a sua preocupação e ela traz essa informação para o Senhor Jesus. Uma festa de casamento naquela época poderia durar dias ou até semanas. E a responsabilidade de financiar a festa e providenciar comida e bebida era de fato do noivo. Então, ficar sem suprimentos seria um constrangimento terrível, tanto para o noivo quanto para a sua família. Mas observe a reação de Jesus agora diante da informação da sua mãe. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Jesus se direciona à sua mãe com um tom que soa como se fosse falta de respeito. Porém, esse entendimento se dá pela dificuldade de se traduzir a frase para o nosso idioma. O que fica claro nesse momento é que Jesus repreende a sua mãe, porém sem deixar de ser educado, ou seja, sem pecar contra a sua mãe. Porém, o ponto central que o texto deseja ressaltar, com essa resposta aparentemente rude do próprio Senhor Jesus Cristo, é que já no início do seu ministério, Jesus ele vai desenvolver o ministério na dependência de Deus. Isso fica muito claro ao longo do texto de João. Ele não vai aceitar nenhuma interferência, seja da sua mãe, seja dos discípulos ou de qualquer outra pessoa. Ele vai conduzir o seu ministério na dependência do seu Pai. Observe o restante da sua resposta na parte B do verso, quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, a minha hora, ou não é chegada a minha hora, ela vai aparecer em vários momentos do Evangelho de João. E aqui está uma dica de um exercício para você fazer. Quando você estiver lendo o Evangelho de João, tente pegar uma caneta e destacar com uma cor e padronizar esse destaque todas as vezes em que você encontrar essa referência, essa expressão, minha hora. Você vai perceber que essa expressão acontece em momentos distintos ou apontando para eventos distintos. Geralmente, quando ele usa a expressão minha hora, em alguns momentos ele aponta para a sua morte, ou seja, o momento em que ele seria crucificado. Em outros momentos, ele vai apontar não para a morte em si, mas para a exaltação, que viria também por meio da cruz. Em outros momentos, vai apontar para as consequências da morte na cruz do Calvário. Então, é importante você conseguir, ao identificar essa expressão, saber a que momento ele está se referindo. Observe o verso de número 5,
o texto diz o seguinte: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. O uso de água e a mudança que acontecerá em vinho aponta para essa mudança que falamos no início, da velha ordem da lei e dos costumes judaicos, que Jesus vai substituir por algo muito melhor. Isso fica claro dentro do contexto, nós vimos no capítulo 1, verso 16 e 17, quando Jesus vai usar, quando João usa a expressão plenitude para falar da vinda do Messias, que agora, neste momento, diferentemente do momento em que a lei foi dada por meio de Moisés, agora, por meio de Cristo, vieram a graça e a verdade, e isso de forma plena. Ou seja, o texto vai fazer um contraste entre ao nível, a progressão dessa revelação, a forma como Deus está se revelando agora por meio da pessoa do Filho. Verso de número 8, então lhes determinou: tirai a água e levai ao mestre. Sala, eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui nós temos uma alusão acerca de um tema do Antigo Testamento. Os profetas que falavam acerca do povo de Israel no exílio diziam que Deus traria o seu povo de volta do cativeiro e os restauraria à terra que ele havia dado a seus antepassados. Então, esse momento, o povo de Deus estaria reunido, o próprio Deus moraria com eles e eles viveriam em alegre obediência, e isso tudo aconteceria dentro de uma terra que seria marcada pela abundância de bebida, de comida e também pela paz que reinaria no meio do seu povo. Então, isso fica muito claro em vários lugares no Antigo Testamento, mas eu queria destacar uma profecia que fala sobre isso no livro de Amós, capítulo de número 9, do verso 13 ao 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Observe que esse dia, como os profetas se referiram a ele, seria a era messiânica. E uma das marcas da abundância seria uma grande quantidade de vinho de altíssima qualidade. Você vai ver isso em várias profecias no Antigo Testamento, apontando para isso. Essas promessas, então, de uma era messiânica, claramente não haviam ainda se cumprido no período em que João está falando acerca de Cristo. Porém, já esse evento que acontece em Caná, onde a água é transformada em vinho, já nos dá aqui um vislumbre da chegada desse glorioso dia. O ponto de João é que o vinho que Jesus fornece é irrestritamente superior, como deve ser tudo que está vinculado a essa nova era messiânica que vem por meio da pessoa de Cristo. Verso de número 11, o texto vai dizer o seguinte: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná, na Galileia. Então, o termo sinais que João vai utilizar aqui
é um termo que significa o que aponta para milagres. Então, o Novo Testamento vai ter várias palavras, vai fazer uso de várias palavras que traduzem o mesmo sentido. Obras milagrosas, sinais, prodígios, maravilhas, são termos que denotam ou que apontam para algo que está sendo realizado por meio do poder de Deus. Algo que eu preciso chamar a sua atenção aqui nesse momento, é que quando Jesus usa a palavra sinais, ele não está falando simplesmente de uma demonstração de poder de Deus, mas ele está vinculando isso à autorrevelação do próprio Deus, porque ele vai usar aqui o fato de que ele realizou, este foi o primeiro sinal que ele realizou, e logo na parte B vai dizer que foi por meio disso que ele manifestou a sua glória. Ou seja, João vincula o sinal com a autorrevelação de Deus, com a manifestação da glória de Deus. O termo glória aparece no texto que é bem conhecido de Êxodo 33, que diz o seguinte: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O termo que é utilizado no Antigo Testamento para se referir à glória denota justamente isso, essa manifestação visível da autorrevelação de Deus em uma teofania, que é o que está acontecendo aqui diante de Moisés. Um outro sentido também que é usado por esse termo é apresentado em Isaías, capítulo de número 60. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que das trevas cobrem a terra e a escuridão dos povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Agora, o sentido é do status glorioso do povo de Deus quando ele se levanta para salvar o seu próprio povo. Então, observe que o sentido básico aqui de glória é como que Deus se dá a conhecer ao seu povo e como que o seu povo é modificado, é impactado por meio dessa autorrevelação. É o que está acontecendo no verso de número 11. Algo importante que precisamos observar nesse texto, no verso número 11, acerca da glória do Senhor, é que a maneira como Jesus está manifestando a sua glória aqui ainda é algo introdutório, porque isso vai ser progressivo. A manifestação da sua glória se dará de forma mais plena por meio da sua crucificação, ressurreição e exaltação. Mas esse já é um tema que é introduzido aqui no início do Evangelho de João. Uma outra observação importante também é quanto ao fato de que o texto vai mencionar que os discípulos creram nele. E quando a gente observa a narrativa, nós vamos ver que João fez questão de destacar o fato de que, quando Jesus realizou a transformação, que os serventes estavam presentes e que eles viram o milagre acontecer. Eles levam o vinho para o mestre-sala, o mestre-sala não sabia de onde vinha aquele vinho, mas o texto vai destacar que, de fato, os serventes sabiam. Ou seja, os serventes tinham contemplado o milagre acontecer, mas eles não haviam contemplado a glória do Filho do Homem. Consequentemente, o texto vai destacar que os discípulos creram, ou seja, os discípulos conseguiram ver o milagre, conseguiram perceber a glória de Deus e foram levados a uma fé salvífica ou uma fé que foi legitimada pelo próprio Deus. A glória não foi visível para todos que viram o milagre, esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Então, nem sempre o fato de alguém ter visto a realização do sinal implica dizer também que ele presenciou a glória do Filho, ou seja, a sua autorrevelação como Messias. Os servos viram o sinal, mas não a glória. Os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás do sinal e colocaram a sua fé nele.
Esse é o nosso primeiro texto. Esse é o sinal que vai já desenvolver vários temas que serão abordados por meio dos vários discursos que teremos nesta sessão. Nosso próximo tema, o texto, começa no verso número 12. Observe como o autor introduz essa nova cena. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. João começa explicando o motivo pelo qual Jesus foi para Jerusalém, na Judéia. A festa da Páscoa era celebrada no 14º dia do mês lunar de Nissan. Então, a instituição da Páscoa, assim como o motivo pelo qual ela deveria ser observada, é apresentado em Êxodo capítulo 12. Vai retratar a libertação dos israelitas, o juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Você tem todo esse contexto do que é a Páscoa, de como ela deveria ser celebrada, você tem em Êxodo capítulo de número 12. Verso número 14 apresenta, então, a situação, problema, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Ao chegar no templo, Jesus, então, encontra os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas. O gado, ovelhas e pombas eram usados na adoração sacrificial no templo. Como os adoradores precisavam sair de suas casas e caminhar por dias até chegar ao templo, era mais fácil comprar esses animais em Jerusalém do que levar esses animais de casa. Porém, Jesus se depara com esses animais sendo vendidos dentro do templo, provavelmente no pátio externo. O texto também se refere aos cambistas que estavam assentados, fazendo a troca de dinheiro e assim prestando um tipo de serviço para aqueles que iam adorar. Então, no período da Páscoa, pessoas de todo o Império Romano se reuniam em Jerusalém, trazendo muitas moedas diferentes para o culto, para pagar os impostos, e os cambistas, então, convertiam dinheiro na moeda aprovada, cobravam uma certa porcentagem pelo serviço e, então, prestavam um certo serviço para os adoradores no templo. Isso acontecia principalmente nas festividades e, como o texto menciona, no período da Páscoa. Observe a reação de Cristo agora no verso 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O ponto central aqui não é o fato dos cambistas ou comerciantes estarem fazendo algo ilícito ou não, mas que eles estavam fazendo isso no lugar errado. Observe como o texto ou a ação de Jesus vai apontar para o cumprimento de algo que já tinha sido previsto no Antigo Testamento. Zacarias vai dizer o seguinte: sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia, já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Tem um outro texto também, em Malaquias, que fala sobre a vinda do Messias e relaciona essa vinda do Messias ao templo. O texto vai dizer o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Observe, portanto, que a atitude de Jesus aponta não somente para algo externo, mas
o que estava acontecendo era uma evidência de que a vida com Deus já havia se corrompido, ou seja, de que a adoração na casa de Deus já havia se corrompido. Isso vai se encaixar no que João vai abordar acerca do templo, de que o templo, o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo, onde aceitava os crentes através dos sacrifícios, seria então substituído por um templo e por um sacrifício superior, como o texto vai destacar daqui a pouquinho. Verso de número 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Observe como João vai destacar a percepção dos discípulos diante agora da atitude de Jesus. Ele já destacou essa percepção acerca da compreensão do sinal que foi realizado. Agora ele vai destacar novamente que os discípulos conseguiram entender ou conectar a atitude de Jesus com algo que já havia sido anunciado no Antigo Testamento. A expressão "o zelo da tua casa me consumirá" é uma citação lá do Salmo 69, quando o salmista diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajaram caem sobre mim. Então, o Salmo vê o rei Davi, o Salmo 69 vai abordar o rei Davi como uma figura que sofre oposição e é rejeitada pelos inimigos por causa do seu zelo pela casa do Senhor. Então, esse zelo encontra a sua expressão na adoração verdadeira, que está diretamente relacionada com o ato de honrar o nome de Deus, ao invés de simplesmente apresentar sacrifício de animais. João, portanto, associa Jesus com Davi. E ele vai dizer que o ato de Jesus de purificar o templo manifesta a sua preocupação com a adoração verdadeira, que está diretamente ligado a um relacionamento correto com Deus no lugar que foi designado para esse propósito, que era o templo. Então, é essa preocupação que está atraindo a oposição e, consequentemente, irá consumir, está consumindo o Filho do Homem. Dentro da progressão ou do que vai ser desenvolvido ao longo do livro, precisamos entender que o Filho do Homem será consumido de forma plena no momento da sua morte, do seu sofrimento na cruz do Calvário. Observe o verso de número 18, como que Jesus continua, como João continua o discurso ainda relacionado ao assunto templo. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Os judeus são, provavelmente aqui o texto se refere a alguma pessoas que compõem a autoridade do templo ou representantes do sinédrio. E eles exigem de Jesus um milagre para justificar o que ele acabara de fazer. Se a gente for pensar de maneira lógica, os judeus tinham até razão em fazer isso. Porque como que alguém vem e faz o que Jesus fez? Isso só poderia acontecer se realmente essa pessoa tivesse sido constituído de uma autoridade superior. E se de fato isso fosse verdade, ele confirmaria isso por meio de um milagre. Esse é o raciocínio que os judeus estão utilizando. Mas o verso 19, Jesus responde: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantará? Então, observe como o verso de número 20, em 3 dias o levantar, ele, porém, se referia ao seu corpo, diz o restante do texto. Observe como Jesus apresenta uma situação relacionada ao templo, que, na verdade, estava relacionado ao seu próprio corpo, mas os seus ouvintes não entenderam muito bem. E João vai dar aqui uma nota explicativa no verso seguinte, dizendo: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Os judeus, diante da situação, ficaram sem entender.
mas ao mesmo tempo com uma expectativa de que aquilo acontecesse, porque eles estavam entendendo de forma literal. E se Jesus tivesse realmente o poder, segundo o pensamento deles, para destruir aquele templo e reconstruí-lo durante, ou melhor, se ele tivesse poder para reconstruir o templo em 3 dias, com certeza ele teria a autoridade para organizar ou interferir na própria vida cultica do povo de Deus. E isso justificaria a sua atitude para com os que estavam ali no templo. Verso de número 22. Quando Jesus, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. João diz que os seus discípulos falharam, então, em entender o que Jesus havia dito neste momento, e que somente depois da ressurreição é que isso passou a fazer sentido para os discípulos. É interessante como João, ao longo do Evangelho, nos dá essa informação. Por várias vezes, ele vai dizer que os discípulos fracassaram em entender o que Jesus havia dito ou feito, e que eles passaram a entender isso após a ressurreição de Jesus. Na verdade, aquele relato lá de Lucas, capítulo 24, quando Jesus vai chamar os discípulos de nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram acerca dele, esse relato se encaixa perfeitamente dentro do que João também vai relatar acerca do entendimento dos discípulos. Porém, um fator importante que precisamos levar em consideração dentro dessa progressão da salvação e do entendimento dos discípulos é que, com a vinda do Espírito Santo, os discípulos, então, passam a compreender muitas das palavras e dos ensinamentos do próprio Cristo. E esse foi um dos ministérios do Espírito Santo, trazer à memória o que, de fato, Jesus havia ensinado. O verso de número 22 conclui dizendo: e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui não sabemos se o texto faz referência direta à Escritura que foi mencionada lá do Salmo de número 69, ou se as alusões que foram feitas por Cristo acerca de vários temas do Antigo Testamento, não temos aqui uma indicação clara a que Escritura o texto está se referindo. Mas o ponto central é que, de fato, houve fé e eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Observe diante desse tema crer, como que a próxima sessão vai descrever esse assunto, nos mostrando que o simples fato de crer nem sempre é algo legitimado ou reconhecido pela pessoa de Cristo. A fé pode ser também uma fé inadequada, como o texto vai abordar a partir do verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Na mesma festa da Páscoa, muitas pessoas viram os sinais milagrosos que ele estava fazendo, então acreditaram no seu nome. No final do Evangelho, João já nos conscientizou do fato de que Jesus havia realizado muitos outros sinais e que foram registrados no Evangelho. É o que está acontecendo aqui. Ele traz ao conhecimento do leitor o fato dele ter realizado muitos outros sinais, porém ele não vai especificar, não vai dizer, além do que ele já mencionou, o primeiro sinal, ele não vai dar detalhes desses demais sinais por enquanto. O objetivo de João é destacar o fato de que os que presenciaram o sinal, e que foram muitos, de que eles creram no seu nome. Mas agora vem o verso número 24, que vai expor algo importante. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João foca na natureza da fé dos que creram ao verem os sinais de Jesus. O tipo de fé deles não foi aprovado pelo Senhor Jesus.
O texto vai dizer que Jesus não confiava neles, ou seja, Jesus não confirmou, não legitimou a fé deles. Isso aconteceu pelo conhecimento que Jesus tem não só do nosso exterior, ou seja, não só da maneira como manifestamos a nossa fé, mas principalmente o conhecimento que ele tem acerca da natureza da nossa fé, da natureza humana e do nosso próprio coração. Diferentemente de um líder religioso que pode ser convencido por manifestações externas, Jesus ele não pode ser convencido. Somente uma fé adequada pode gerar vida, pode levar alguém à salvação pelo reconhecimento correto de quem é Jesus e por que ele veio. Esse é o nosso texto, a nossa orientação para você que está fazendo a disciplina espiritualidade em João, é que você, com base nessa breve explicação acerca do texto, você siga já as divisões que já foram estabelecidas e que você tem aí na sua própria Bíblia essa divisão feita, e você então, como atividade para a nossa aula de quinta-feira, você consiga elaborar um tema para cada divisão, onde esse tema precisa expressar o conteúdo da cena, ou seja, ele vai funcionar como uma ideia central de cada cena. Então, você vai precisar colocar um título para cada cena, que consiga expressar o assunto principal ou o tema principal desenvolvido em cada cena, e depois também você vai precisar elaborar alguns princípios. Então, o ideal é que você elabore pelo menos um princípio de cada cena. Se você desejar, você pode elaborar mais de um princípio sem problema nenhum. Na quinta-feira, teremos o nosso encontro, e aí na quinta-feira trabalharemos tanto a estrutura, e eu darei um feedback para vocês acerca da primeira atividade que vocês já me enviaram, e também trabalharemos esse segundo texto. Você terá na plataforma do Moodle, um local para enviar tanto o primeiro trabalho quanto o segundo. Então, a orientação para você é a seguinte: mesmo que você já tenha me enviado no meu WhatsApp a primeira atividade, você precisará enviar essa atividade também pelo Moodle, tanto a primeira quanto esta segunda. Por quê? Porque eu vou precisar fazer a correção e lançar a sua nota no próprio sistema, para que no final da disciplina você receba a sua nota na disciplina. Então, eu queria pedir para você que já enviou, que você pudesse entrar na plataforma, estará lá na unidade que estamos trabalhando, o texto que foi trabalhado na semana passada, e embaixo a opção para envio. Na unidade seguinte, você terá da mesma forma o texto que trabalhamos hoje e o local para o envio referente a essa atividade. Que Deus abençoe a todos.